como pagar as dívidas, né? Então agora a gente vai na verdade, sugerir, né? Porque eu acho que como a gente vai passar uma orientação e a gente espera que vocês aprendam alguma coisa que seja útil para vocês, né? Que vocês consigam pegar aqui alguma informação que seja realmente útil na prática, né? No dia a dia de vocês. Mas eu acho que isso pode sim ajudar a você enxergar aí o seu momento de vida com mais clareza, né? Tá? Inclusive, eu vou fazer um comentário. A gente colocou aí esse casalzinho bonitinho, né? Na tela de abertura, eles estão ali concordando, né? Fazendo planos, enfim, estão ali simulando o pagamento de dívidas e assim, tá tudo bonitinho, mas a gente sabe que na prática, pessoal, assim que você perde o emprego, que você está sem grana, está endividado, a primeira coisa que acontece é sua vida amorosa, sua vida familiar vai para as cucuias, né? Então, eu vou fazer uma chamada aqui. Eu tenho um módulo também, um próximo módulo que a gente fez para vocês, que é que a gente vai estar falando a respeito da dívidas e as emoções, né? Então, essa foto aí de comercial de margarina, a gente sabe que é irreal, né? Mas, enfim, vamos aprender como pagar as dívidas, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que toda dívida, né, ela tem uma linha do tempo. Na verdade, o ser humano, né, a gente vive numa linha do tempo, né? Então, todos nós tivemos um passado, né? Todos nós temos agora, né, o presente, onde a gente pode agir efetivamente, e nós temos um futuro, né? Então, todo ser humano tem um passado, tudo que já aconteceu, tudo que não tem mais como ser corrigido, né? Então, o passado é aprendizado, o presente é onde nós podemos agir, e o futuro é o que a gente pode planejar, tá? Então, entendendo que nós temos um passado, um presente e um futuro, a gente precisa saber como utilizar isso a nosso favor, tá? Então, quando a gente fala a respeito de pagamento de dívidas, a gente tem que ter essa linha de raciocínio, tá? Então, primeira coisa, quando a gente vai estabelecer um plano, quando a gente quer tirar o pé da lama, quando a gente quer sair da merda, desculpem aí falar dessa maneira, mas eu gosto, eu não consigo me segurar. E acho que o pouco tempo que eu morei no Rio de Janeiro me estragou, que eu peguei mania de falar palavrão. Então, assim, eu tenho que me reeducar como uma boa paulista. Mas, enfim, bastaram alguns anos no Rio de Janeiro para eu aprender a falar muito palavrão. Me perdoem os cariocas, né, gente? Mas vocês sabem que aí no Rio a gente fala mais palavrão. Enfim, voltando. Então, tipo assim, estabelecer um planejamento pensando nessa linha do tempo, passado, presente e futuro, né? Então, a gente criou assim, essa análise, né? Bem simplesinha, inclusive, pessoal, completamente fácil de botar em prática, tá? Então, primeiro, o passado. O que você vai fazer com o seu passado? O passado, todas as cagadas que foram feitas no passado, o que você precisa fazer? Você precisa entender o que você fez de errado. Porque o que acontece? Hoje você está aqui, né? O que te trouxe aqui? Então, se hoje você está endividado, endividada, se hoje você está numa situação financeira complicada, você precisa olhar para trás e tentar diagnosticar, tentar entender o que você fez de errado ou o que você poderia ter feito de melhor, né? Então a gente vai estar falando a respeito disso. Então primeiro a gente vai falar do passado. Então, antes de você estabelecer um plano para pagamento das suas dívidas, você precisa entender tudo que aconteceu de errado até aqui. Então, primeiro a gente vai diagnosticar, né? Comparar, eliminar ou redirecionar, ok? Com relação ao presente, né? Então você vai usar essas informações que você conseguiu levantar do seu passado, né? Então você vai organizar, por exemplo, você vai pegar todas as suas dívidas, você vai tentar fazer, por exemplo, na minha época, quando eu fiquei mega endividada, lembra que eu falei para vocês que eu cheguei a dever para mais de 10 fornecedores, 10 empresas diferentes? Pois bem, na verdade, não só foram 10, porque não era só na pessoa física, também tinha dívida na pessoa jurídica, né? Então realmente acumulou. Numa situação dessa, a gente se perde totalmente. Então, no presente, o que você vai fazer? Você vai organizar, vai juntar os documentos, vai juntar os boletos, as faturas, você vai organizar, você vai identificar, calcular, orçar, priorizar e agir, né? Pagar, deixar para depois. No futuro, né? Então, assim, na verdade, assim, pessoal, em primeiro lugar, o seu presente tá uma porcaria. Espero que não, tá, gente? Eu só tô sendo dramática.
Então, assim, né, mas o fato é, quem comprou esse curso é porque realmente tem dívida aí, né? Então, assim, você chegou até aqui, não, tipo assim, além, óbvio, muita gente perdeu emprego, mas não só as pessoas que ficaram desempregadas compraram esse curso. Tem muita gente que comprou esse curso e ainda tem emprego e não chegou a perder emprego, mas tá endividada da mesma maneira. Então, agora no presente é preciso que você entenda o que você fez lá atrás, né? Lá atrás não dá mais para mudar, mas dá para a gente aprender e redirecionar, né? Cortar, eliminar, mudar. Agora, o futuro, pessoal, sabe que, tipo assim, a pessoa que deixa a vida me levar, né? Então, assim, o futuro ele só vai existir de acordo com o que você quer, com o que você sonha, se você souber o que você quer, se você realmente, de fato, tiver uma meta, se você tiver uma direção, tá? Então, assim, sonhos, quais? Quanto custa? Em quanto tempo? Tá? Então, assim, se você realmente quer um futuro, se você tem planos, né? Então, assim, é importante que você saiba o tamanho deles, para onde ir, qual é a direção, tá bom? Então, passado, presente e futuro, a gente vai falar a respeito disso. Primeiro, vamos falar a respeito do passado, né? Inclusive, vou usar um exemplo meu, tá bom? Então, entender o passado para mudar o futuro, entender o passado para mudar o presente e o futuro, tá? Então, diagnosticar, eliminar ou reduzir, né? Comparar e redirecionar. Olha só um exemplo, gente. Tem um depoimento lá no módulo sobre dívida e emoções, tá? Então eu não vou começar a chorar aqui na frente da câmera, não vou me antecipar. Mas assim, durante um período da minha vida, e lá nesse módulo vocês vão entender o que aconteceu comigo, onde eu me desequilibrei emocionalmente, assim, tive um desequilíbrio emocional que, enfim, afetou também a minha vida financeira, né? E durante esse tempo, vocês estão me vendo aqui com essa carinha do chuchudo, eu tô 23 quilos mais gorda. Então, assim, em 2019, antes da pandemia, eu tenho 1,72 m de altura, eu sou uma menina grande, né? Eu não sou exatamente um exemplo de delicadeza, eu sou grandalhona mesmo, mulher do Hulk. E só que eu sempre, assim, tive um porte razoável, porque eu sempre gostei de correr, né? Eu amo correr. E sempre pratiquei exercício, então eu sempre fui, tipo, grandalhona, nunca delicada, mas assim, nunca gorducha, né? Enfim, por causa desse desequilíbrio emocional e tal, tipo, eu praticamente comi as minhas emoções. Então, assim, eu disparei o iFood, o pessoal da portaria lá da kitnet onde eu morava ficava até assustado, porque chegava o final de semana, a menina fica trancada lá dentro da kitnet e comendo, e as entregas chegando. E o que aconteceu? O que eu fiz, né? Ainda no ano passado, quando eu dei um basta nessa situação, né? Então, assim, vamos voltar para o slide para não ficar tão evasiva, né? Aí vocês vão entender melhor. Então, faça uma retrospectiva para diagnosticar o seu passado. E foi isso que eu fiz, tá? Tá vendo aí no canto direito da tela? R$ 2.434,46. Vencimento dia 17 de fevereiro de 2021, tá? Então, foi no início do ano passado, tá? Que, enfim, eu acordei para a vida, né? Então, assim, faça uma retrospectiva para diagnosticar o passado. Reúna extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contas dos últimos 12 meses, de preferência do último ano, se você puder. Se você não puder, faz os últimos 6 meses, dos últimos 3 meses. Quer começar a tirar o pé da lama? Qualquer tipo de ação prática que você tomar, não importa. Hoje é o momento certo, tá? Então, assim, reúna todas as contas, pode ser de preferência do último ano, tá, pessoal? Eu acho legal pegar do último ano, porque vocês vão ver que muita gente aí podia ter comprado um carro novo com as besteiras que fez. Mas, enfim, em um caderno, anote todos os gastos mais recorrentes para identificar compulsões, que foi o meu caso, tá? Se vocês olharem aí essa fatura que está do lado direito da tela, isso aí é uma fatura de cartão de crédito, né? De um dos meus cartões de crédito, mas era o principal. Se vocês olharem aí as despesas, eu vou ler junto com vocês, tá? A segunda despesa aí do dia 13 de janeiro é grill. Grill não sei o que, R$ 26. Dia 13 de janeiro, iFood, R$ 20. 13 de janeiro, de novo, iFood gorjeta, porque sou uma menininha justa. Depois tem
drogaria, né? Depois, 12 de janeiro, Drop Coffee. Drop Coffee que é uma cafeteria, R$ 15. Zona Sul, é o nome de um supermercado muito conhecido no Rio de Janeiro, R$ 38. 12 de janeiro, iFood, R$ 32. 11 de janeiro, iFood, R$ 59. 11 de janeiro, iFood Gorjeta. Mais uma gorjetinha, iFood Café Restaurante, R$ 35,90. Vocês entenderam? Eu acho que todo mundo que está aí do outro lado já entendeu qual foi a minha compulsão, né? Então, eu literalmente comi as minhas emoções, né? Eu me descontrolei emocionalmente, entrei numa pira e descontei tudo isso na comida. De quebra, eu quase fui à falência. E não é que quase fui à falência, né, pessoal? Eu podia ter economizado para fazer umas coisas mais úteis. E também ganhei essa cara de rechonchuda. Já estou de dieta, eu vou melhorar. Vou voltar para os 75 quilos, né? Então, eu tenho 1,72 m, e em 2019 meu peso era de 75 quilos, né? Porque eu tenho ossos de homem, né? E agora eu tô com 98 quilos, minha gente. Eu tô realmente pesando uma arroba. Mas enfim, já tô de dieta, em breve isso vai se resolver. Enfim, calcule os valores assim. Depois que você juntou todos os documentos, extratos, fatura de cartão de crédito, juntou toda a documentação, você vai pegar um caderno, uma caneta e vai começar a identificar, igual eu fiz aí, pega lá a fatura de cartão de crédito e tenta identificar, poxa, cara, eu gastei no dia 12, gastei com X. Tem as meninas que são mais vaidosas, né? Eu diria que eu sou uma menina, eu sou muito menos vaidosa do que a média geral. Então eu gasto muito pouco com beleza. Mas as meninas que são mais vaidosas, por exemplo, eu tenho o caso da minha sobrinha, das minhas sobrinhas, eu tenho várias. Cara, as meninas gastam uma grana lascada com maquiagem, com todo tipo de produto de beleza, né? Então, você que é garota, você que, enfim, que gosta, né? Ou você mesmo que é homem e tem uma coisa que você goste muito com um determinado assunto, coloca no papel e vai somando, tá? Então pega o caderninho, pega a caneta e vai anotando. Não importa, do ano inteiro, tá? Começa fazendo, pega uma folha de caderno, deixa só para fazer de um mês, né? Então assim, janeiro de 2021, uma página. Janeiro de 2022, outra página. Se for muita coisa, página, frente e verso, tá? Vai anotando e depois você vai somando e totaliza, tá bom? Faz isso que eu vou explicar para vocês por que é importante fazer essa retrospectiva aí. No final, você vai calcular os valores por tipo de gasto, tá? Então, você vai colocar os principais gastos. Você vai ter que identificar quais foram aqueles gastos que aconteceram toda semana ou todo mês, tá bom? Agir sobre o resultado. Então, assim, aí no canto direito, a gente já viu aqui que na minha fatura do dia 17 de fevereiro foram quase R$ 2.500, né? Olha que bonitinha! Palmas para mim. Então, a fatura então, a última fatura foi de fevereiro, né? 17 de fevereiro. A fatura de maio, graças a Deus, eu já tinha conseguido, assim, eliminei muito dos meus gastos, tá? Então, assim, eu percebi a cagada que eu estava fazendo, né? Até porque as roupas já não estavam mais cabendo e o dinheiro estava sumindo. Então, assim, de quase R$ 2.500, minha fatura caiu para R$ 646,88, tá? É claro que vocês ainda vão encontrar ainda o iFood aí, né? Porque assim, mas foi uma coisa que eu fui reduzindo, fui cortando aos poucos, né? Então, hoje em dia, eu praticamente não peço mais iFood, né? Porque, assim, a gente aprende, inclusive para nossa própria saúde, né, gente? E para todo mundo que o iFood vai me bater, o iFood não vai querer patrocinar o meu canal no YouTube, mas não tem problema, a verdade é uma só. A gente está vivendo tempos difíceis e a coisa não vai melhorar tão cedo, então é o momento, sim, de apertar os cintos e cozinhar em casa, você vai comer mais saudável e vai economizar, tá bom? Vamos lá. 2, agir sobre o resultado. Depois que, enfim, em um momento, vou me repetir, né? Em um momento da minha vida, eu gastava mais com iFood do que com aluguel, né? O vício em guloseimas, além de me deixar gordinha, também detonou meu orçamento. Assim que identifiquei meu descontrole, foquei na redução, tá? Em fevereiro de 2021, R$ 2.434. E em maio de 2021, R$ 6.646. Então, consegui fazer uma redução de
73%, ok? Então é isso que você deve fazer. Por que você vai fazer essa anotação do último ano? Para saber o quanto você gastou, tá? Agora vamos adiante. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do melhor uso do dinheiro. Então, por que é importante você diagnosticar o que você fez no passado? Né? Para você metrificar, para você medir o tamanho das merdas que ocorreram, tá? Então, assim, melhor uso do dinheiro. Após diagnosticar o total gasto com despesas desnecessárias, faça um comparativo com aquilo que você poderia ter feito com o seu dinheiro, tá? Então, por exemplo, se você pegou, comprou um carro, normalmente, quando a gente, tipo, tem muita gente que compra carro, aí carro usado já, com alguns problemas, você vai gastar com manutenção, gasta com combustível. Cara, será que você realmente precisa de um carro? Será que não seria mais inteligente montar um negócio que te gere renda ao invés de despesa, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o melhor uso do dinheiro. Tá aí, vamos lá. Eu fiz uma planilha e no momento que eu estava fazendo essa planilha, eu quase caí de costas, eu comecei assim a ficar sem ar, porque realmente me deu um ódio de mim mesma. Mas enfim, corte pequenos gastos do dia a dia para realizar grandes sonhos no longo prazo. E é exatamente isso, pessoal. Muita gente vai meter o pau em mim, não adianta cortar o cafezinho, tem que ganhar mais dinheiro. Sim, gente, tem que ganhar mais dinheiro, né? Tanto é que a gente vai ter um módulo de empreender aqui em setembro. Mas, cara, é absurdo o dinheiro que a gente queima, né? Para quem fuma, queima dinheiro literalmente. Eu coloquei aí a imagem de fundo desse casal, né? Super feliz, né? Aí eles acabaram, a ideia foi motivar você que que comprou o curso, né? Então esse casal acabou de inaugurar uma peixaria. Mas isso é perfeitamente possível. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, a Patrícia Gorducha estava pedindo delivery, nessa tabela aí, é uma tabela que a gente colocou gastos, semana, mês e ano, tá? Poderia ser um negócio, tá? Então, assim, vamos lá. O exemplo que cabe à Patrícia Gordinha é assim, delivery, lanchonete, restaurante e doces. Por semana, eu estava gastando em média R$ 210. Por mês, isso pedindo um delivery por dia, tá, pessoal? Tá? No meu caso, tinha dias que eu pedia mais de um por dia, tá? Então, se você gastar R$ 30 por dia com comendo fora, com uma refeição comendo fora na hora do almoço, por exemplo, em uma semana você vai gastar R$ 210. Em um mês, 840. Num ano, você vai gastar R$ 10.000. Então, assim, se você estivesse fazendo uma Anitta e levando para o trabalho, você poderia, e se hoje você é funcionário, se você tem que aguentar um chefe chato na sua cabeça e pegar ônibus lotado todo dia, enfim, essa é a rotina de um trabalhador, né? Tipo assim, se você tá gastando dinheiro para comer fora todo dia e você trabalha fazendo um negócio que você não gosta, ganhando um salário que você acha que é um injusto para você, olha só o que dá para fazer com R$ 10.000. Food truck pequeno, tá? Tem food truck que dá para comprar com R$ 10.000. Food truck para vender lanche, pizza, seja lá o que for. E você trabalhar no seu próprio negócio, independente de chefe, você pode fazer seu horário. Dá para comprar também uma máquina para fabricação de salgados, né? Assim, aquelas máquinas grandonas assim, que você consegue fazer mais de 5.000 salgados por hora, entendeu? E dá para vender também e ganhar dinheiro. Ou seja, tipo assim, com R$ 10.000, minha gente, o que mais dá para fazer? Inclusive, assim, essas coisas que eu coloquei nessa planilha aqui, não é que eu tirei da minha imaginação, tá? Eu pesquisei na internet quanto custa cada máquina, tá? Tem até um site da Remac, né? Eles fazem máquina para tudo. Eu fiquei até impressionada. Falei, gente, tem máquina para fazer coxinha, tem máquina para fazer quibe, tem máquina para fazer brigadeiro, tem máquina para fazer chinelo, tem máquina para fazer estampa de camiseta, tem máquina para fazer estampa de boné, tem máquina para fazer estampa de caneca, tem máquina para fazer estampa de copo, tem máquina para fazer estampa de caneta. Gente, tem máquina para tudo. Ai, ai. Mas enfim, e aí, tudo bem, vai. Eu comi uma vez por dia, tipo, durante um mês, durante o ano inteiro, todos os dias. Então, durante um ano eu gastei R$ 10.000 pedindo só uma refeição, comendo fora só uma vez por dia, hein? Eu poderia ter
comprado uma salgadeira para começar a vender salgadinhos por fora, né? Poderia ter comprado uma máquina de açaí expresso, né, nas regiões aí onde faz calor, por exemplo, Rio de Janeiro, gente. Vocês acreditam que eu morei 7 anos no Rio de Janeiro e eu nunca me deparei com uma máquina de açaí expresso? Gente, tá aí, né? Uma ideia para você que é carioca, tá? Normalmente a gente encontra aqueles carrinhos de açaí que o camarada pega lá, né? Tipo, amassa e bota no copo pra gente na hora. Essa máquina de açaí expresso, sabe aquele sorvetinho que a máquina faz na hora e ele fica tipo aquela casquinha do McDonald's? Fica desse jeito, seria muito legal. Pois é, eu morei 7 anos no Rio de Janeiro e eu nunca vi uma máquina de açaí expresso por aí, tá? Então fica a dica, tá? E assim, com 10 mil reais dá para você pagar e sobrar. O que mais? Equipamento de salão de beleza, máquina de fazer fralda. Ah, tá, uma coisa que eu achei super interessante. Gente, não para de nascer bebê no Brasil, né? Infelizmente. Eu diria que é infelizmente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil em guerra, onde a gente fala sobre a conexão entre a pobreza, a falta de descontrole no planejamento familiar, né? E como uma criança desassistida pode ser vítima da violência. Mas, enfim, isso a gente vai estar falando mais no último módulo a respeito desse assunto. Mas, enfim, o fato é, não param de nascer bebês, né? Todo dia tem uma criança nascendo e fralda é um troço mega caro, né? A minha sobrinha teve uma bebezinha que a gente ama, né? Então eu sou tia neta, tia avó de uma bebezinha que vai fazer 1 ano ainda. Então eu sei como custa, tipo, o custo, né? Como é caro manter um bebê. E a fralda é muito caro. Com 10 mil reais dá para comprar uma máquina de fraldas para fazer produção de fraldas e vender um preço menor por aí. Inclusive, assim, com 10 mil reais você compra uma máquina nova, novinha em folha. Mas com 2 mil reais você consegue comprar uma máquina usada, tá? O que mais? Que mais dá para comprar com 10 mil reais? Ah, é que aqui no momento em que eu estou gravando para vocês, a planilha parece tão pequenininha para mim. Deixa eu aumentar essa desgrama. Agora sim, vamos lá. Tô parecendo aquela velhinha cega, né? Bom, com 10 mil reais eu consigo equipamento para montar um salão de beleza, com a cadeirinha, com o balcãozinho, com o espelho, secador e tudo mais, para de repente até quem tem garagem em casa começar a atender dentro de casa mesmo, né? Com 10 mil reais eu consigo comprar então uma máquina de fraldas, máquina de fazer velas, que eu achei bem prático, todo mundo compra vela, né, gente? Máquina de fabricar tijolos, barro é a matéria-prima. Gente, isso aqui eu achei muito interessante. Bloco ecológico, principalmente para o pessoal que é da região norte e nordeste, né, que tem muito chão de argila. Cara, bloco ecológico é muito interessante, né? Tem uma procura tremenda e a matéria-prima é barro e cimento, uma mistura entre barro, né, o argila, e uma percentual muito pequenininho de cimento. Então, assim, a margem de lucratividade para montar uma fábrica de tijolos de bloco ecológico, a margem de lucro é muito boa. Então, por exemplo, digamos que o senhor e a senhora aí moram aí na região norte e nordeste, não importa onde você mora, né? Se você tiver aí, tipo, uma região de campo, né? Tem espaço, e tem, enfim, tem vários filhos aí, que, enfim, tá todo mundo desempregado, cara, bota a molecada para fazer bloco ecológico. No módulo empreender, pessoal, a gente vai estar falando sobre tudo isso. Tá? Em setembro a gente vai lançar o módulo empreender. Todo mundo que comprou o curso vai ter acesso a esse conteúdo sem pagar mais nenhuma taxa adicional, tá? Lá dentro desse módulo empreender, a gente vai estar dando sugestões do que qualquer pessoa, mesmo que você não saiba ler nem escrever, com 50 reais, com 100 reais, o que você pode fazer com esse dinheiro, tá? Então, assim, modelos de ideias para empreender com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso, enfim, da dona de casa ou do pai de família desempregado que não sabe ler nem escrever, não tem muito recurso, né? O que dá para fazer para ganhar dinheiro, até o jovem que já entende de internet e quer conhecer o marketing digital, tá bom? A gente vai ter ideias de negócio para todo tipo de renda, para todo tipo de perfil socioeconômico, tá bom? Sobre quando a gente continuar nessa planilha aí, que mais? Bom, aí a gente vai. Eu não bebo e não fumo, tá? Eu só não sou santa, né? Tipo, eu não bebo e não fumo, mas
enfim, eu só estou querendo dizer que eu não sou um anjo de pessoa exatamente, mas eu não costumo beber e nem fumar, né? Então, assim, aí eu comecei a pesquisar mais. Então, assim, bom, eu sou a gorduchinha comilona, né? Então, se eu tivesse economizado, se eu tivesse cozinhado, enfim, não pedido delivery todos os dias, eu teria tido condições de ter comprado qualquer um desses equipamentos aí para montar um negócio, né? Bom, mas aí eu fiquei pensando no brasileiro comum. Todo mundo toma uma cervejinha e todo mundo, grande, assim, muita gente fuma, né? Então, por exemplo, cervejinha, uma por dia. Por semana, R$ 20. Por mês, R$ 80. Por ano, R$ 960. O que dá para comprar com R$ 960, minha gente? Carrinho de cachorro-quente, máquina de afiar facas e alicate, máquina para chaveiro. Sabe esses chaveiros que tiram cópia das chaves? Pois é, com R$ 960 dá para comprar o kit completo para você trabalhar fazendo cópia para as pessoas, tá? Que mais? Cigarro, 2 pacotes por semana. E eu acho que é bem provável que tenha pessoas que fumem muito mais do que 2 pacotes por semana, né? Quando eu digo pacote, é cartucho, né? O cartucho, enfim, o cartucho não é um pacotão, é um cartucho de cigarros, tá? Gente, digamos que você então fume aí 2 cartuchos de cigarro por semana. A maioria das pessoas fuma mais que isso, né? Tem gente que fuma 2 por dia, mas enfim, eu coloquei aí uma média de 2 pacotes por semana. Então, R$ 20 por semana, R$ 80 por mês, R$ 960 por ano, tá? O que dá para fazer com R$ 960 mesmo, pessoal? Cafeteira profissional, você pode montar pode até ser uma coisa humilde, né? Um balcãozinho. Eu vi na internet uma empreendedora em São Paulo, ela montou uma cafeteriazinha num box de 20 metros quadrados, assim, com menos de 12 metros quadrados, só tinha um banquinho na frente, um balcãozinho e o espaço para ela se movimentar lá dentro. Só tinha uma máquina de café, né? Então, assim, dá para montar, dá para adquirir uma cafeteria, uma máquina uma cafeteria profissional, é a máquina. Máquina de fabricar sabonetes, máquina de pintura a jato. Se você é pintor, ou se você trabalha aí, se você é homem, né? E tá difícil de arrumar emprego, né? Essa máquina de pintura a jato, ela torna o seu trabalho como pintor muito mais simples. Assim, eu digo isso porque uma vez eu morei numa casa onde eu paguei para pintarem, eu aluguei um imóvel assim, meio caidão, né? E aí eu mandei pintar por fora e por dentro. E o camarada chegou lá com essa maquininha de pintura a jato e assim, cara, ele pintou a casa por dentro e por fora em um dia. Eu falei, hã? E o acabamento ficou muito bom, né? Isso não teria sido possível se ele estivesse usando rolinho, por exemplo, né? Então, com R$ 960, você pode sim ganhar dinheiro como pintor usando essa maquininha a jato, né? Eu nem sei se o nome correto é a jato, mas é aquela por pressurização, né? Que mais? Para você, garota, para você, girl, para senhora que é vaidosa, tá aqui, beleza. Manicure, cabeleireiro, né? Então, assim, se você gastar com manicure R$ 40 por semana, no mês você vai ter gasto R$ 660 por mês. No ano, R$ 1.920, quase R$ 2.000 só com a parte de manicure e cabelo. A gente sabe que, né, o pé e mão custa mais ou menos R$ 40. Então, se você fizer toda semana, num ano você vai ter gasto quase R$ 2.000 com isso. Então, com R$ 1.920, dá para comprar o quê? Equipamento para manicure, né? Para você se tornar uma manicure. Kit para montar uma barbearia, né? Kit para depilação profissional. Você pode montar um espaço para oferecer o serviço de depilação, que é bem rentável, diga-se de passagem, né, pessoal? Máquina de bronzeamento a jato, sabe? Não é aquela câmera que usa energia elétrica, que também é que nem a maquininha de pintura de parede, é a máquina de bronzeamento artificial, que ela também é a jato. Que mais que dá para comprar com esse dinheirinho de R$ 1.920? Máquina de... tá. Máquina de bronzeamento a jato, máquina dosadora de temperos. Gente, vocês já viram aqueles caras no meio da rua que vendem só temperinho? Né? Tempero de todo tipo, aquilo ali vende que nem água, tá? E com essa máquina de dosar tempero, você consegue fazer muitas embalagenzinhas, assim, milhares de embalagenzinhas separadas num único dia e aí você vende isso, dá para ganhar um dinheiro legal, né? O que mais?
Bom, agora vamos lá para os fãs de shopping center, né? Então, shopping center, compras online, roupas e sapatos. Se você gastar R$ 50 por semana com isso, né? No mês você teria gastado R$ 200, no ano você gastou R$ 2.400. Se você gastou R$ 50 por semana, tá? Inclusive, assim, a gente colocou aí como exemplo shopping, né? Compras online, roupas e sapatos, mas, por exemplo, a galera que é mais animada, que é chegada numa balada e tal, todo final de semana vai para balada, né? Normalmente o acesso a uma boate, enfim, custa mais que R$ 50, né? Então, se você está acostumado a ir para o baile funk aí, ou para o bailão sertanejo, não sei qual que é o seu gosto musical, se você curte uma balada, é bem provável que você gaste mais de R$ 50 toda semana, tá? Então, se você gastar R$ 50 por semana, em um mês você terá gasto R$ 200, e eu sei muito bem que tem gente que gasta R$ 200 numa noite, né? Mas enfim, para quem pode, né? Eu tô falando para pessoas que não podem e estão fazendo merda. Por ano, R$ 2.400. O que dá para fazer com R$ 2.400, minhas amigas e meus amigos? Isso tudo pesquisado, tá na internet. Dá para comprar uma estamparia de camiseta e de bonés, máquina de fazer chinelos, máquina de costura, máquina de estampar copos e canetas, máquina de fabricar fraldas usada. Gente, se você é garota, se você é um garotão, se você é uma garota, não importa a sua idade, mas se você está torrando dinheiro no shopping, torrando dinheiro na balada, e chega na segunda-feira, você vai para aquele emprego que você detesta, não saiba que você deveria estar trabalhando e estar economizando dinheiro para poder montar aí, fazer uma reserva e investir num negócio próprio, né? Porque aí a partir, tipo, se você investir no desenvolvimento de um negócio, você vai ter condições de começar a vender boné, camiseta aí pela internet, né? Através da sua estamparia. E se o negócio for crescendo, daqui a pouco você coloca mais pessoas da família no meio, né? Então, assim, pensando desse ponto de vista, assim, corte pequenos gastos no dia a dia para realizar grandes sonhos a longo prazo, pessoal, isso faz todo sentido. E quando você faz esse trabalho de diagnosticar, fazer a retrospectiva do que você já fez de porcaria com seu dinheiro, isso fica muito evidente, tá? Por isso que esse exercício de fazer uma análise do passado é muito bacana para a gente poder redirecionar o nosso presente e futuro, tá bom? Eu espero que eu tenha inspirado vocês e com certeza vocês vão amar o módulo empreender que a gente vai estar divulgando em setembro, tá bom? Vamos adiante? E só um minutinho, pessoal, encalhou aqui. Bom, vamos caminhando. Agora a gente vai falar do presente, né? O presente é o lugar onde a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, no presente, bom, radiografei tudo que eu fiz de merda no meu passado, né? Agora, assim, no presente, assim, o que é muito importante? Então, a primeira coisa, é preciso, sim, ter um orçamento mensal. Para que serve o orçamento mensal? O ideal é que cada ser humano saiba de cor e salteado no cérebro, na mente, quanto que custa a vida dele no mês. Então, todas as despesas fixas precisam estar aqui dentro, ó, da cachola. Se você ganha R$ 2.000, você deve saber exatamente quanto que você vai gastar com aluguel, com alimentação, com luz, água, telefone, internet, e você já sabe se vai ter, se vai sobrar ou se vai faltar, pessoal, tá? Então vamos lá, orçamento mensal. Você precisa obter você precisa saber com exatidão quais são os seus gastos mensais fixos e variáveis, tá? Além das despesas anuais, como IPTU, IPVA, etc. Se o total das despesas for superior à renda, será necessário fazer corte de despesas e construir uma renda extra. Dependendo do tamanho da diferença, ações mais sérias deverão ser tomadas, como sair do aluguel e morar com outros membros da família, vender o carro, cancelar o financiamento da casa, etc. O mais importante é agir rapidamente antes de acumular dívidas maiores. O que acaba acontecendo é que a pessoa, ela muitas vezes, na verdade, a gente quer fugir da realidade, né? Então você já sabe que você ganha uma mixaria, que a sua despesa já está, tipo assim, que o seu orçamento já está completamente comprometido, e mesmo assim
você fica com aquela ilusão de que você vai poder parcelar em 12 vezes e vai conseguir pagar. Porque o que acaba acontecendo é que não rola, né, pessoal? Bom, a gente fez uma simulação aqui, alguns modelinhos de orçamento, tá? Então, aqui, esse exemplo é com a renda do casal, tá? Então, a renda do João, que é de R$ 1.800, aqui do lado esquerdo, né, nessa telinha, na parte branca da tela. Então, a gente tem o João, né, renda do João, R$ 1.800 por mês. Renda da Maria, que é da esposa dele, R$ 1.200. A renda do casal juntos, né, soma R$ 3.000. Aqui no canto direito da tela, a gente tem o orçamento do casal. Tá? Isso aí é o que a gente chama de orçamento, pessoal. Você relacionar todas as suas despesas, tá? Então, aluguel, R$ 800 é uma despesa fixa, que você sabe que todo mês o valor não muda, é R$ 800, né? E até que o contrato de aluguel aumente, que tem o aumento anual pelo IGPM, mas enfim, o valor ele é fixo, né? Então, você já sabe, o aluguel do casal é R$ 800. De supermercado, eles gastam, em média, R$ 400. Eu digo em média porque a despesa com alimentação ela é variável, né? Ainda mais agora com a inflação. A gente vai ter uma aula só a respeito de inflação. Vocês vão ver como é que aumentou, né, pessoal? Fiquei até assustada. Mas, enfim, aí de supermercado, em média, R$ 400. Energia elétrica também não é uma despesa fixa, é uma despesa variável, né? Se você durante o dia, você deixar as luzes da sua casa acesas, né? Você vai ver que no final do mês isso vai aumentar a sua conta. Energia elétrica, R$ 150, gás de cozinha, R$ 150. Meu Deus, é por isso que o pessoal está cozinhando com carvão, hein, ô Paulo Guedes? Internet, telefone e internet, R$ 100 em média. Transporte, mais ou menos R$ 200. Financiamento do carro. Nesse modelo de orçamento aí, eu desenhei dessa maneira porque a gente sabe que tem muito brasileiro gastando dinheiro com financiamento de carro, né? Eu acho que é uma dívida, a dívida mais burra que existe. Se você não usa o carro para trabalhar, meu amigo, se desfaça dessa coisa horrível, tá? Tipo assim, abre mão desse conforto burro e invista num negócio, né? O carro, ele desvaloriza assim que ele sai da loja, ele só dá despesa, combustível é caro, a manutenção do carro é caro, né? Então, assim, cara, vende esse troço aí e investe num negócio que vai te gerar renda. Mas, enfim, vamos lá. Esse orçamento aí inclui o financiamento de um carro, R$ 700. Somando todas essas despesas aí, voltando para o lado esquerdo da tela, a gente tem, então, um total de despesas que é de R$ 2.500. R$ 3.000 de renda, menos R$ 2.500 de despesa, a gente chegou a um resultado de R$ 500 positivo, né? Então, assim, até esse momento aqui, o João e a Maria, eles têm uma sobra, né, de R$ 500 todo mês. Porém, né, o que aconteceu, né? Esse exemplo já traz uma redução de renda. Então, aconteceu, a empresa onde a Maria trabalhava fechou, foi embora, disse adeus, e a Maria perdeu o emprego, óbvio, ela também perdeu a renda. Então, agora nós temos só a renda do João. Então, a renda que antes era de R$ 3.000 caiu para R$ 1.800. Porém, as despesas não caíram, elas continuaram as mesmas, né? E agora, só o João, né, vai arcar com as despesas da família. Então, a gente tem uma renda de R$ 1.800 e um total de despesas de R$ 2.500. O que aconteceu? Ao invés de ter uma sobra de R$ 500, o resultado é negativo. Agora eles têm um desfalque de R$ 700. E olha só, gente, é exatamente o valor do financiamento do carro, né? Bom, então nesses dois exemplos aí, então em janeiro de 2021, a renda do casal era de R$ 3.000, despesas mensais R$ 2.500, o saldo no final do mês era positivo, sobrava ali R$ 500. Porém, em fevereiro de 2021, Maria perdeu o emprego e a renda ficou em R$ 1.800. Despesas mensais permaneceram em R$ 2.500, portanto, o saldo foi negativo em R$ 700. Eles saíram de uma situação onde o casal tinha um dinheirinho sobrando de R$ 500, né, que dava para ir ali para o shopping no final de semana, né, comprar um presente para a criança, talvez, né, comprar uma coisinha assim diferente. Eles saíram de
uma sobra de R$ 500, e agora tem um buraco de R$ 700 e a parcela do financiamento do carro vai atrasar. Então, quando a gente fala que o presente é feito para você agir, surgiu o problema, você precisa medir, identificar e cortar rapidamente, tá? Se o João e a Maria ficassem aqui de boca aberta, olhando para o espaço, né, pedindo ajuda para Deus, sem tomar nenhuma atitude, com certeza eles estariam se endividando, e o que acabaria acontecendo? Eles teriam a busca e apreensão do veículo. Então, além de perder o carro, eles também perderiam tudo que eles já tinham pago até aquele momento, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo com redução de renda e redução de despesa, tá? Então, a renda, então, a gente só temos a renda do João, que é de R$ 1.800. A gente vai lá para o canto direito da tela, né, essa parte rosinha, e a gente percebeu que teve ali um corte, né? Vocês viram que a gente passou um tracinho? Então, o financiamento do carro deixou de existir, né? Foi feito aí, então, o cancelamento do financiamento do veículo, tá bom? Inclusive, numa situação dessa, a gente vai explicar mais adiante, a melhor que você tenha a fazer é tentar revender, transferir o contrato de financiamento para um terceiro, né? Assim você negocia com ele, tudo que você já pagou, você recebe de volta como uma entrada e só transfere o restante das dívidas para um terceiro, né? Então é melhor você fazer isso e conseguir reaver o que você pagou, pelo menos, né? Do que você simplesmente esperar as coisas acontecerem e você sofrer busca e apreensão e tomar um prejuízo aí, né? Então, assim, agora o resultado da conta bateu. Então, assim, tipo assim, agora o João, eles têm uma despesa de uma renda de 1.800 e uma despesa total de R$ 1.800. Resultado, chegou no final do mês, não sobrou nada. Eles nem ficaram devendo, mas também não sobrou absolutamente nada. Quando não sobra absolutamente nada, o que acontece? Imprevistos, tá? Se alguém ali na família do João e da Maria precisar de medicamento, precisar de algum tipo de tratamento de saúde, se acontecer qualquer coisa, essa família está ferrada, tá? Então, nesse caso aqui, veja bem, pessoal, o nosso orçamento no final do mês nunca pode ficar no 0 a 0. Tem muita gente que fica feliz, graças a Deus, esse mês eu fiquei no 0 a 0. Não, tudo bem, não sobrou, mas também não faltou, né? Não fiquei no vermelho. Não fique feliz por não ficar no vermelho. Você deveria ficar preocupado, porque não sobrou nada para você guardar, para você montar a sua reserva de emergência, tá bom? Então, nesse caso aqui, renda extra urgente. E, assim, falando sobre como pagar as dívidas, a gente precisa entender, esse momento que a gente está vivendo é bem complicado. E quando teve redução de renda, teve desemprego, né? A verdade é uma só, pessoal, né? Voltando a falar de pessoas reais com problemas reais, a gente precisa, a família, ela acaba tendo que priorizar. O que é prioridade? Se você não cuidar da prioridade, você simplesmente fica sem energia para correr atrás do prejuízo, não é verdade? Então, prioridades. A gente fez esse desenho aí para facilitar, tá? Então, é assim, muito inclusive assim, eu sei que isso aqui vai contradizer o que muitos especialistas em finanças pessoais pregam por aí, mas eu volto a repetir, tô colocando essas informações aqui para pessoas de baixa renda, para pessoas com problemas reais, tá bom? Não que isso aqui também não sirva para a classe média, muito pelo contrário. A gente tem a classe média mais endividada do Brasil, aliás, mais endividada do mundo, né? Então, a classe média tem casa financiada, carro financiado, é tudo financiado, né? É bonito de ver, mas é ruim de pagar. Então, assim, até a classe média poderia se beneficiar com esse conteúdo. Mas vamos lá, né? Então, assim, gastos essenciais, alimentação, moradia, saúde, transporte, educação e vestuário. Afinal de contas, o dia que você for fazer uma entrevista de emprego, se você chega lá mal vestido e cheirando mal, provavelmente a vaga não será sua. Então, vestuário é, sim, um item importante, tá? Então, gastos essenciais. 70% do seu orçamento precisa comportar essas despesas, né? Agora, é muito importante que você encontre, assim, que você trabalhe para ter uma renda extra, para que você consiga montar a sua reserva de emergência, pessoal. Inclusive, assim, o pagamento de dívidas, você só deve se preocupar com o pagamento das dívidas depois que você montou a sua reserva de emergência, tá? Se você não tiver financiamento de carro, financiamento de veículo, gente, a sua dívida pode esperar, sim.
Ou você adota ou você faz o pedido você entra com um pedido no PROCON, ou através de um advogado, para fazer uso da lei de superendividamento, né, que você já viu que tem vários benefícios, ou você faz uso da lei de prescrição de dívidas, pessoal, tá? Por quê? Você vai ter um tempo para se organizar, tá? Então, assim, antes de pagar as dívidas, priorize a sua reserva de emergência, tá bom? E é claro, dependendo do tipo de dívida que você tiver, pode ser que, de repente, o seu credor localize, consiga visualizar o dinheirinho que você está guardando lá na conta corrente e queira penhorar. Então, também tem que ter bom senso na hora de fazer esse tipo de montar essa estratégia, né? Mas, de uma maneira geral, pessoal, se você não tem financiamento de carro, nem financiamento de imóvel, são dívidas que podem esperar, tá? E aí, montar uma reserva de emergência, não só montar uma reserva de emergência, tá, pessoal? Tá? Inclusive, o que eu escrevi aí embaixo, então, gastos essenciais, 70%. Reserva de emergência também pode ser direcionada para empreender e criar uma fonte de renda extra, tá? Na prática, pessoal, a gente só vai conseguir fazer reserva de emergência a partir do momento que esteja entrando dinheiro extra, tá? Não vamos ficar aqui falando que nem a classe média alta, né? Tipo assim, eles têm um modelo de pensamento que, assim, que o pobre raiz não consegue praticar. Então, eu estou falando para pessoas enfim, pessoas reais com problemas reais, de novo, tá? Então, é assim, primeiro passo, né, tipo, quando o seu orçamento se desestabilizar, você tem que lutar para aumentar os seus rendimentos. A primeira preocupação que você tem que ter não é em juntar dinheiro para pagar dívida. A primeira preocupação que você precisa ter é em estabelecer uma fonte de renda extra. Por quê? Através dessa renda extra que você vai conseguir estar eliminando as suas dívidas, tá? E antes de eliminar as dívidas, você vai fazer sua reserva de emergência, tá? Porque o dia que acontecer alguma coisa com a tua família, alguém precisar de medicamento, alguém precisar de um tratamento e você tiver que gastar dinheiro com isso, se você tiver, se descapitalizado para pagar dívida, quem é que vai te socorrer, né? Então é isso. Vamos adiante. Então vamos lá. O que é prioridade? Essenciais, tá? Eu já botei a foto da criança aí realmente para apelar, tá? Então, assim, para quem tem filho, pessoal, alimentar os filhos é essencial. Em primeiro lugar, você deve garantir que não falte alimento e medicamento para a sua família. Garanta também que a sua família tenha um teto para morar e priorize as despesas relativas à alimentação e moradia. Sem isso, você não terá condições físicas nem psicológicas para pensar de forma mais assertiva sobre como resolver as dívidas. Ok, pessoal? Tá? Então, como é que você vai raciocinar de barriga vazia? Como é que você vai raciocinar morando na calçada? Né? Então, isso é prioridade, tá? Não cometa em momento algum, não comprometa em momento algum o desabastecimento da sua casa para pagar dívidas, tá? Eu queria até fazer um comentário aqui. Eu assisti um documentário falando sobre as pessoas que moram na rua, e me chamou muita atenção. Teve eu acho que eu vi na Globo, na Globo ou na Record, agora não me lembro. Mas assim, fizeram uma entrevista com os moradores de rua e uma das famílias tinha um casal com 2 filhos morando na rua. Eles estavam vivendo numa barraca. E o marido, né, ele estava saindo para fazer entrevista de emprego, mesmo morando na rua. Eles estavam na rua pelo menos 3 meses. Foram despejados do lugar onde eles moravam. E eu fiquei chocada. Sabe por quê? Porque esse camarada tinha um carro. E esse carro estava estacionado ali em frente. Inclusive, eles estavam dormindo nesse carro aí à noite. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, caraca, como é que o cara deixou o despejo se efetivar? Como é que eles foram despejados se o cara ainda tem um carro? Então, assim, o que ele deveria ter feito? Vendido esse maldito carro para ter garantido o aluguel. Não é o mais sensato, pessoal? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Tá? Então, assim, eu acho que o ser humano tem que ter muito cuidado com a questão da vaidade, com a questão da ostentação, tá? Às vezes, assim, isso é uma armadilha e as pessoas acabam escolhendo, não estabelecendo prioridades corretas. Então, saiba o que é prioridade, tá? O dia que falta comida, o dia que não tiver dinheiro para pagar o seu aluguel, vai ficar muito mais complicado de planejar a sua vida, tá? Então, não deixa chegar nessa situação, tá bom?
faz o corte aí do que realmente é desnecessário. Vamos adiante. Reserva de emergência. Então, número 2. Então, primeiro, garantir o que é essencial, a subsistência da sua família, segurança e alimentação da sua família. Número 2, o que é prioridade? Fazer uma reserva de emergência. Na pandemia, a maioria das pessoas no mundo, não só no Brasil, não tinha uma reserva de emergência. Isso desestabilizou a vida de milhões de famílias. Uma reserva de emergência pode impedir que a sua família seja despejada em caso de perda de emprego. Com a reserva, é possível refletir mais calmamente sobre as providências. Sem a reserva, as pessoas tomam medidas desesperadas e fazem o que é possível naquele momento, e nem sempre tomam boas decisões. Gente, na hora do desespero, o cérebro para de funcionar e você acaba agindo pela sobrevivência, tá? Então, assim, a reserva de emergência, ela vai tirar você de muitos problemas, tá? Em terceiro lugar, qual que é a terceira prioridade? Criar uma renda extra. Na verdade, pessoal, eu diria que, assim, para você que está me escutando, pode concordar comigo, eu diria até que criar uma renda extra deveria ser a segunda prioridade, porque através da renda extra é que você vai conseguir montar a sua reserva de emergência, tá? Mas, enfim, deu para entender, né? A reserva de emergência, ela tem, assim, ela é muito importante, tá? Não é uma falácia, tá? Não é coisa de gente de classe média, é coisa de gente real, né? Tá bom? Então, terceira prioridade, antes de você pagar a dívida, multiplique, tá? Assim, terceira prioridade, que deveria ser a segunda, que pode ser a segunda, na verdade, tá? Um negócio para ter renda extra, tá? Eu coloquei essa foto aí desse cara vendendo pizza, né? E teve um dia, eu morei há bastante tempo no Rio de Janeiro, né? Agora eu estou em São Paulo, e numa dessas visitas, num desses dias que eu vim visitar minha mãe em São Paulo, eu parei numa barraquinha enfim, eu achei bonitinho e assim parecia gostoso, e eu parei para comer tipo coxinha, numa barraquinha bem bonitinha, desses carrinhos assim, pequenininhos, com guarda-chuvinha e tal. E o cara que me atendeu era bem novo, eu acho que ele não tinha nem, sei lá, acho que ele na faixa de 19, 20 anos, assim, magrinho, mas muito ligeiro, muito esperto. E como eu olhei para ele assim, mas de imediato, você sabe quando você sente a energia da pessoa? É uma pessoa grande, tá? Então, assim, tipo, é corajoso. E assim, eu fiquei bem emocionada com a história dele. Assim, enquanto eu comia o salgado ali, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, nossa, que bacana, o seu carrinho é bonito, né? E assim, me surpreendeu, tipo assim, chamou muito a atenção a maneira que a organização, a limpeza, sabe? A alegria, o visual dele, sabe? Todo fantasiado lá. Então, assim, tipo assim, é muito diferente dos vendedores de uma maneira geral, sabe? Tipo assim, a pessoa que faz com carinho, que faz para chamar a atenção mesmo. E ele começou a contar a história dele, né? Tipo, na verdade, tinha vindo ele e a namorada dele, que na verdade é a esposa dele, já tinham duas crianças, ela estava grávida de mais um, tinha vindo do Nordeste. E ele não encontrou emprego de jeito nenhum. Inclusive, se você é da região Norte e Nordeste, está me ouvindo aí, não venha para São Paulo, tá? 40% das pessoas, dos moradores de ruas das grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, ou estão morando na rua, ou estão morando na favela lá, no meio do tiro cruzado. Se você mora na região Norte e Nordeste, é melhor você tentar a vida aí, que pelo menos por mais dificuldade que você tem aí, é bem provável que você consiga comer, né, plantando e comendo o que você produzir. Enfim. E esse rapaz, esse vendedor de coxinha, ele já estava em São Paulo há pelo menos 6 meses, né? E ele trabalhou durante, acho que, se não me engano, 2 meses numa lanchonete. Ele aprendeu tudo, ele aprendeu tudo que tinha para aprender na lanchonete, né? As dicas de como preparar o salgado da maneira correta para ficar mais gostoso, como fazer para que o material, enfim, rendesse, né, pessoal? E logo depois ele, tipo assim, todo o dinheiro que entrou, ele fez a poupancinha, guardou o dinheiro. Ele e a esposa dele, ele falou que, tipo, eles comiam quase arroz, feijão e ovo todo dia, né? Mas economizou e comprou esse carrinho de coxinha, né? E ele falou que em 2 meses
ele ganhou mais dinheiro do que ele nunca pensou em ganhar na vida dele. Ele falou que se ele continuasse trabalhando nessa lanchonete, ganhando um salário mínimo, né? Ele ganhava um salário mínimo na lanchonete de atendente. Ele falou que se ele continuasse trabalhando nessa lanchonete, ele nunca teria condições, tipo assim, na verdade, assim, de fazer as coisas que ele tinha feito, o que ele estava fazendo naquele momento, né? E ele e a esposa dele, eles já tinham, eles na verdade, assim, eles estavam planejando já a compra de um imóvel, tá, pessoal? Então, assim, é, 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 decisões, assim, pequenos sacrifícios, eles tendem a te trazer uma grande alegria, por mais dificuldade, por mais que às vezes você tenha vontade de sair com seus amigos, ir pra balada e tal. Tipo assim, se você se submeter a um sacrifício durante um certo tempo, pode ser que quando seus amigos, quando depois do final de semana de balada, quando seus amigos tiverem que pegar o busão e enfrentar aquele trabalho chato, pode ser que você vá feliz da vida com um sorriso no rosto, sabendo que você vai trabalhar para você mesmo. E no final do mês, enquanto seus amigos ganharem um salário mínimo e voltarem para a balada, porque tem que encher a cara para aguentar essa vida. Senão, gente, eu não bebo. Mas assim, né? Quem tem uma vida muito filha da puta, chega no final de semana tem que se extravasar, né? Então, se você só tiver autocontrole, souber guardar dinheiro para investir numa coisa, para investir na sua liberdade. Quando a gente fala de investir para ter o seu próprio negócio, é claro que nem todo mundo vai dar certo, nem todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro, mas as chances são muito grandes, né? E enquanto seus amigos estiverem lá pegando o busão lotado para ir trabalhar numa coisa que eles não gostam na segunda-feira, você vai estar indo feliz da vida trabalhar para você mesmo e no final do mês você vai ter uma rentabilidade bem maior do que a dos seus amigos, tá? Então, sacrifícios são necessários, principalmente para a gente que é de origem humilde, pessoal, tá? Eu falo isso por mim mesma. Então, um negócio para ter renda extra, antes de pagar as suas dívidas, multiplique seu dinheiro. Então, assim, essa regra vale ouro. Entrou um dinheiro, antes de você torrar, seja na balada, seja com qualquer outra coisa, multiplique esse dinheiro primeiro, tá? Se você é menina, se você é mulher, antes de você pagar a manicure, antes de você pagar o cabeleireiro, cara, faz brigadeiro, multiplica esse dinheiro. Multiplicou, faz o que você quer com ele, tá? Mas assim, o grande segredo é, antes de pagar as suas dívidas, multiplique seu dinheiro, tá? Faça uma reserva para investir na criação de um negócio, seja ele do tamanho que for. Pode ser venda de brigadeiro, barbearia, o que for. Através de uma renda extra, você poderá pagar as suas dívidas à vista e nas melhores condições. Com uma renda extra, seus planos poderão começar a sair do papel. Afinal, pagar dívidas não deve ser o sonho de ninguém, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Pagar dívida não é sonho, é obrigação. Bom, finalmente, né? Então, poxa, consegui estabilizar o meu orçamento, né? Então, eu reduzi minhas despesas e aumentei a minha fonte de renda, né? Consegui juntar dinheiro para montar um negóciozinho onde comecei a ter uma renda extra. Agora eu tô tendo uma folga todo final do mês, né? Com esse dinheiro que está me sobrando todo mês, consegui aí ao longo do ano de 2022, né? Montar uma reserva de emergência. Então agora eu tenho lá no banco guardadinho 1 ano de custo de vida. Então, se você tem uma despesa mensal de R$ 2.500, por exemplo, somando todas as despesas, você tem que ter 12 vezes de R$ 2.500 no banco guardado, tá? E não adianta fazer reserva de emergência de 3 meses, pessoal. Antes de você começar a pagar dívida, faz reserva de emergência de 1 ano, tá? Porque por mais que você seja empregado via CLT, na minha opinião, quem está empregado via CLT tem tanta... a vida é tão imprevisível quanto alguém que trabalha por conta própria, tá? Porque a empresa pode simplesmente te mandar embora a qualquer momento. Então, não se iluda com isso, não. Então, pagar... Enfim, ou seja, estabilizei meu orçamento e, depois que estabilizei meu orçamento, reduzindo os gastos, eu comecei a ter uma sobra de dinheirinho pouca, mas comecei a ter uma sobra mensal. Ao longo de 6 meses, eu consegui fazer uma reserva. Com essa reserva, eu investi na criação de um pequeno negócio, então eu consegui criar uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, não importa. E com essa fonte de renda extra,
eu consegui juntar o dinheiro para montar a minha reserva de emergência, tá? Então, agora, independente do que acontecer com a minha vida, né, eu tenho aí 1 ano de vida guardados no banco. Agora sim, chegou a hora de eu pensar em pagar minhas dívidas. Deu para entender, pessoal? Tá? Muita gente vai meter o pau, tá, nesse conteúdo, muita gente vai criticar. A Patrícia, as pessoas precisam pagar as dívidas. Pagar dívida é prioridade. Não é prioridade. Para gente real, para gente ferrada, para gente fodida, pagar dívida não é prioridade. Só se essa dívida for relativa a financiamento de carro, financiamento de imóvel, que aí não tem jeito, o banco vai lá e toma de você em menos de 30 dias, tá? Mas se você não tem nenhuma dessas despesas, faça uso da lei de superendividamento, faça uso da lei de prescrição de dívidas, tá? Respire, organize a sua vida, tá? Priorize o que merece ser priorizado, venda essa porcaria desse carro. Se você não estiver trabalhando de Uber, se você não estiver trabalhando de vendas com esse carro, pelo amor de Deus, venda esse troço para você obter o que você já investiu nele até agora e monta um negócio para ter a sua renda extra, pelo amor de Deus. Bom, agora chegou o momento de pagar as dívidas, tá? Por medo de ter o nome negativado, muitas pessoas acabam piorando e aprofundando as suas dívidas ao buscar o refinanciamento dos empréstimos e entrando no rotativo do cartão de crédito. Nas próximas aulas, você vai entender que essa atitude é como se você se escravizasse por conta própria, né? Se o pagamento das dívidas está comprometendo o essencial, é a hora de você parar de pagar as faturas. Você também precisa entender que financeiras e bancos, infelizmente, só farão a proposta para acordo com a redução dos juros depois que você parar de pagar. Pessoal, essa é a minha experiência, tá? A experiência prática que eu tive. Então, assim, antes de parar de pagar, eu fiquei anos, foram 2 anos pagando juro e refinanciando dívida, tá? Se eu tivesse parado de pagar simplesmente, tá? Eu teria tido fôlego, né? E teria juntado dinheiro suficiente para estar quitando essas dívidas à vista. A idiota aqui ficou 2 anos pagando juro e só metendo. Isso acontece muito com a classe média, né? Quando a gente fala de classe média, o perfil daquelas pessoas que têm um nome a zelar, que ainda se preocupam com status, né? Então, tá com o nome sujo não pega muito bem. Essas pessoas, elas fazem de tudo para não deixar sujar o seu nome, né? E aí elas entram numa bola de neve e começam a refinanciar, pagar juros, refinanciar. Resultado disso é que em um determinado momento a bomba estoura e aí elas são negativadas, né? Mas assim, corte o mal pela raiz. Se você está passando por isso nesse momento e pagando juros e juros, para de pagar, organize a sua vida, né? E no momento adequado você faz um acordo, tá bom? Então, vamos entender agora o que é dívida urgente, né? Então, dívidas em atraso, né? Agora a gente vai estar falando, isso aqui faz parte do presente, tá, pessoal? Então, o que você deve fazer, né? Qual é o seu plano de ação, tá? Então, assim, dívidas em atraso são, enfim, botei aí uma presilha com o nome de urgente, né? Então, como é que você vai saber, como é que a gente faz para identificar o que é uma dívida urgente, né? Então, primeiro a gente precisa se organizar. Então, você vai mapear, né, descobrir o que está em aberto, para quem você está devendo, você vai calcular, você vai avaliar, priorizar e tomar as providências, tá? Isso é bem simplesinho. Então, primeiro, você já aprendeu como montar o seu orçamento, né? E agora você vai aprender como organizar as suas dívidas para você ter uma visão do todo e aí tomar a decisão de pagar, de fazer acordo, enfim, tá bom? Inclusive, esse mapinha aqui, ele pode ser utilizado para você aplicar no pedido do superendividamento, tá? Essa planilha que eu estou fazendo aqui para você, ela pode servir de modelo para você utilizar lá na solicitação do pedido de superendividamento no PROCON ou através de um advogado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo para pagar as suas dívidas atrasadas é o seguinte. Primeiro você vai mapear, tá? Aí a gente fez uma planilhinha onde a gente tem as seguintes informações. Então, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você pode pegar um caderno, né? Faz lá uma planilha com 7 colunas, né? Cada coluna você vai nomear. Então, primeira coluna, você vai colocar o nome da empresa para qual você deve. Valor original, o vencimento, no caso, quantos meses isso já está em atraso, né?
contando a partir do dia que venceu a dívida, né? Então, se eu estou devendo isso, se isso venceu há 6 meses atrás, então a gente tem 6 meses de juros que precisam ser calculados. Os juros que está previsto na fatura, né? Quanto de juros você paga naquela dívida, de acordo com o contrato ou com a fatura, o valor corrigido, consequências do não pagamento e o que você vai fazer a respeito, né? Ação, providência, tá? Então, vamos ler aqui o que está escrito no slide. Mapear. Reúna documentos, boletos, fatura de cartão, contratos e documentos que deram origem às dívidas, onde seja possível identificar o valor original da dívida. Então, você precisa saber qual é o valor original da dívida. Data de assinatura do documento, número de parcelas, vencimento, multa, juros previstos no contrato, em caso de atraso, tá? Então, você vai pegar todas as dívidas que você está, todas as coisas que você está devendo, vai buscar por esses documentos e para você ter de onde tirar essas informações. Então, eu vou pegar a fatura de cartão de crédito e vou saber lá qual que é o valor original da dívida, tá? E qual que é a taxa de juros que está sendo cobrada, tá bom? Bom, liste todas as dívidas. Para identificar as dívidas urgentes, é preciso elaborar uma lista detalhada. Pegue um caderno, reserve uma página para cada dívida e faça uma tabela com 7 colunas, como a gente está mostrando aí no slide, né? Bom, agora, depois que você já fez essa coluna, no caso você já separou ali, você já fez, né, uma tabelinha, você separou uma página do caderno, para cada dívida você coloca, para cada dívida uma página, você vai separar uma página do caderno e vai fazer uma tabela de 7 colunas para cada dívida, né? Depois que você fizer isso, aí você vai calcular, né, você mesmo aí os juros de cada dívida, tá bom? Então, chegou o momento de calcular. Por que calcular? Sabe aquela empresa de assessoria de cobrança que fica te ligando sem parar? Nem sempre o valor cobrado está correto. Seja por falhas internas ou má fé, saber o valor correto da sua dívida pode representar uma boa economia e ainda servir de argumento para uma boa negociação. Então, assim, para cada dívida, selecione uma página de caderno, anotando o seguinte. Então, assim, no caso, o título da página, você vai colocar, por exemplo, se for cartão de crédito, você vai escrever cartão de crédito da empresa X. Valor original, taxa de juro, aqui a gente está usando 20%, né, mensal. Há quanto tempo a dívida está em aberto? Então, se venceu há 6 meses atrás, então está em aberto há 6 meses, no caso a gente colocou aí 5 meses. E logo abaixo, faça uma tabela com 4 colunas. Então, primeiro você vai fazer aquela tabela de 7 colunas, numa página para cada dívida, para você fazer a identificação geral. Numa outra página, então assim, você vai ter 2 páginas de caderno para cada dívida. Nessa segunda página é a página de cálculo, tá? Então aí é uma tabelinha simples de 4 colunas. Primeira coluna é o mês, segunda coluna é os juros, terceira coluna, valor corrigido, e a quarta coluna, o valor que as empresas estão dizendo que você deve, tá? Então, é o valor cobrado pelas empresas de cobrança. E aí vai ficar, então, por exemplo, se o valor da dívida é R$2.000, que a gente colocou lá, né? Então, R$2.000, taxa de juros é 20%. Então, se eu fizer R$2.000 vezes 20%, são R$400 na primeira parcela, né? Então, eu vou pegar R$2.000 mais R$400, R$2.400. No segundo mês, eu vou repetir o cálculo, no caso, e vou calculando isso, tá? Por quê? Para saber, como eu tô a dívida está em aberto há 5 meses, eu calculei 5 vezes a taxa de juros, tá? Então, durante 5 meses, para saber se o valor que a assessoria de crédito está me cobrando, se ele realmente está condizente com a realidade, tá? Então, é uma maneira de você não ser enganado, né? No mês, então, tipo assim, agora eu vou calcular o juro do segundo mês. Então, eu peguei, como é juro sobre juro, eu peguei o valor já corrigido, né? O último valor corrigido, que é de R$2.400, mais 20%, que é a taxa de juros no mês, me deu um juro de R$480. Então, R$2.400 mais R$480 dá R$2.880. Aí eu vou calcular de novo. 2.880 mais 20%
dá um juro de R$ 576. Aí eu vou fazer 2.880 mais 576 igual a 3.456. De novo, 3.456 mais 20% dá um juro de 691. 3.456 mais 691 dá 4.147. E por último, né, no quinto mês, já que o cartão tem aberto há 5 meses, 4.147 mais 20% deu um juro de 829. Então, 4.147 mais 829, eu cheguei a um total de 4.976. Só que a assessoria de cobrança está dizendo que a minha dívida atualizada é de R$ 6.300. Então, eu já sei que tem aí uma inflação, tipo, eles inflaram a minha dívida, tá bom? Então, essa parte do cálculo é bem interessante para você ter uma noção básica, né? Se a assessoria de cobrança está usando de má fé ou não. Bom, terceiro ponto, né? Sobre as dívidas, sobre como identificar uma dívida urgente. Avaliar as consequências, pessoal. Então, assim, volta lá para aquela primeira coluna, para aquela primeira tabela, né, de 7 colunas. A gente vai ter lá, então, o nome do credor, o valor original da dívida, que eu já listei de cada uma, né? Então, aqui nessa planilha, eu coloquei como exemplo, dívida com cartão de crédito, R$ 2.000, que está em aberto há 8 meses, que tem uma taxa de juros de 20%, cujo valor corrigido é de R$ 8.600 que eu calculei, tá? A consequência do não pagamento é o juro exorbitante. Então, se eu deixar de pagar, os juros vão continuar crescendo e continuar crescendo bastante, porque 20% ao mês é bastante coisa, tá? Então, o cartão a gente já sabe que a taxa de juros é bem agressiva. Cheque especial, eu devo R$ 3.000 de cheque especial, que está em aberto já há 3 meses, a taxa de juros é 10% ao mês e o valor corrigido até o momento é de R$ 3.993. E a consequência do não pagamento é o crescimento rápido da dívida, também com juros exorbitantes. Empréstimo. Eu tenho empréstimo de R$ 3.000, que também está aberto há 3 meses, que tem uma taxa de juros menor, de 2% ao mês, que hoje está em R$ 3.183. Consequência, o bloqueio da conta. Conta de luz, R$ 300. Estou em aberto há 3 meses, a correção é de 1% ao mês, hoje ela é de R$ 309, mas a consequência do não pagamento é o corte no fornecimento, tá? Por isso que a gente colocou em vermelho. Financiamento do carro. O valor original da dívida era R$ 8.000, está em aberto há 2 meses, taxa de juros é de 3% ao mês, o valor corrigido hoje é de 8.487 e a consequência também é agressiva, é busca e apreensão. Financiamento da casa. R$ 117.000, eu estou em aberto há 1 mês, a taxa de juros é de 2% ao mês, o valor corrigido hoje é de R$ 119.340, consequência pelo não pagamento, retomada e leilão, né? Você perde a sua casa. O que mais? Eu também tenho dívida com pensão alimentícia, devo R$ 5.000, estou em aberto há 1 mês, a multa é de 10%, hoje a dívida é de R$ 5.500, e a consequência do não pagamento é bloqueio dos meus valores em conta corrente ou então a prisão. Você pode ir preso, né? Então, voltando para o que a gente escreveu no slide, depois que você identificou todas as suas dívidas, né, você já sabe há quanto tempo elas estão em aberto, ou seja, você sabe qual é o vencimento de cada uma delas, você sabe qual é a taxa de juros de cada uma delas, sabe qual é o valor corrigido de cada uma delas, e aí você já metrificou, né? Você já tomou consciência das consequências do não pagamento de cada uma delas. Agora que você já mapeou e calculou os juros, de acordo com o tempo, né, com os meses em atraso de cada dívida, chegou a hora de preencher as colunas valor corrigido e as consequências, né? A avaliação das dívidas urgentes consiste em anotar todas as consequências decorrentes da inadimplência, tá? Então, ter um entendimento das consequências vai fazer com que fique mais fácil você decidir o que precisa ser pago antes ou depois, tá? Então, o que eu pergunto para você? Do teu ponto de vista, dentro dessa lista de prioridades aí, se eu parar de pagar o cartão de crédito, minha dívida vai crescer, vai virar uma bola de neve, porque a taxa de juros é muito alta. Se eu parar de pagar o cheque especial, também os juros são altos e a dívida vai crescer. Com relação ao empréstimo, eu posso receber bloqueio da conta ou também crescimento da dívida. O problema é que, no caso da luz elétrica, por exemplo,
Se eu simplesmente parar de pagar, eles vão cortar a minha energia elétrica. E aí como é que eu fico? No escuro, né? O financiamento do carro, se eu parar de pagar, ou se eu não tomar nenhuma atitude, como repassar, revender para um terceiro, eu vou ter a busca e a apreensão, e tudo aquilo que eu já paguei vai para as cucuias, né? E o pior, né? Se eu escolher, por exemplo, pagar o cartão de crédito, o cheque especial e deixar o financiamento da casa de lado, meus amigos, tipo assim, o que vai acontecer comigo? A minha casa vai, tipo, se ficar aí aberto uma única prestação, pessoal, ela pode sim provocar a retomada do imóvel, tá bom? Normalmente as pessoas, o banco ele espera aí acumular umas 3 prestações, mas eles podem sim solicitar a retomada a partir do vencimento de uma única parcela, tá bom? E pensão alimentícia? Gente, o que você vai pagar primeiro, né? O seu cartão de crédito, o seu cheque especial, ou você vai pagar a pensão alimentícia porque você não quer ir preso, tá? Então, é preciso ter entendimento a respeito disso, tá, pessoal? É isso que eu vou fazer com que você aprenda a ser mais ligeiro nas tomadas de decisão, tá bom? Bom, agora chegou a hora de priorizar, né? Agora que você já calculou, já avaliou as consequências de cada dívida na sua vida prática, chegou a hora de decidir por onde começar. Chegou a hora de escolher quais as dívidas prioritárias e também decidir quais as providências tomar para solucionar cada situação da melhor maneira. E quando a gente fala de ação, pessoal, é o mais rápido possível, né? Então, por exemplo, o meu cartão de crédito lá de R$ 2.000, que é o primeiro item da primeira linha da coluna, o que eu vou fazer? Ação providência, quitar, parcelar, cheque especial, quitar ou parcelar, empréstimo, quitar ou refinanciar, conta de luz, quitar ou parcelar, o meu carro eu posso vender ou refinanciar, o que é melhor? Financiamento da casa, vender ou cancelar o contrato, tá? Então, assim, para tudo tem uma opção, você tem que escolher qual é melhor para você, tá? Pensão alimentícia, quitar ou negociar. Então, assim, depois que você identifica qual é a consequência daquilo, você precisa decidir qual é a sua atitude diante daquilo, tá? Um carro, por exemplo, ele não é como um imóvel, né? O carro, ele se desvaloriza muito rapidamente, né? E, enfim, é uma coisa que você também que você vende com muito mais facilidade, né? Então, assim, o que é melhor? Sacrificar o financiamento do imóvel ou se desfazer do veículo, né? Então, assim, são decisões que não sou eu, e não é não é a Joana, nem o Paulo, nem a Maria que vão dizer para você. Você precisa aprender o que é prioridade para a tua realidade, tá bom? Tomar providências, né? Então, antecipe as consequências. Não adianta você deixar para decidir quando tudo já estiver vencido. O ideal é você traçar um plano alguns meses antes de começar a vencer, pessoal. Ao menor sinal de dor de barriga, já toma as providências, já traça uma estratégia e cumpre essa estratégia, né? Então, alguns meses antes, para que haja tempo de mudar o curso das coisas, tá? Então, vender um carro antes de buscar a apreensão, mudar-se para a casa de um familiar ou de um amigo antes do despejo, vender a sua casa antes que ela seja leiloada ou cancelar o contrato de financiamento para garantir a devolução dos valores que já foram pagos, né? Não importa a dificuldade das escolhas, com o planejamento certo, você pode se antecipar às consequências e agir para obter os melhores resultados. Cada vez que você deixa na mão do acaso, né, as piores coisas podem acontecer. Bom, na verdade é assim, pessoal, a gente já está com 1h18 de vídeo, então assim, esse módulo sobre dívidas urgentes, né, ele tem mais conteúdo, né, e é um conteúdo mais denso, que eu quero explicar direitinho para vocês. Então assim, no próximo módulo, a gente vai aprender a identificar o que é uma dívida urgente, tá bom? E o que fazer em cada caso, tá? No caso de um financiamento de carro que você não está aguentando pagar, no caso de um financiamento de casa que você não está aguentando pagar, quais são as melhores soluções, tá? A gente vai aprender assim, qual dívida pagar primeiro, né? Então, dívida agressiva, as que atingem diretamente o patrimônio familiar com a tomada de bens como imóvel ou carro. Dívidas menos agressivas,
mais ou menos prioritárias são aqueles que, mesmo se o processo de retomada do bem seja a longo prazo, a dívida pode crescer rapidamente devido a encargos de juros cobrados pelo atraso. Então, assim, entre perder um carro ou uma casa e pagar juros altos, a gente acaba ficando com a primeira opção, é o menos pior, né? Então, a gente vai, no próximo módulo, sobre como identificar a dívida, qual dívida pagar primeiro, a gente vai ver no próximo módulo, tá bom?